A inteligência artificial chegou para ficar, está revolucionando vários setores e é claro que a educação não ficou de fora. Mais uma pergunta logo foi feita e ainda está no ar. A função dos professores estaria ameaçada por essas ferramentas ou a IA pode ser um instrumento para ajudar no dia a dia dos educadores e na melhora do ensino? Uma pesquisa feita pelo Instituto Semesp sobre os principais desafios dos professores da educação básica do Brasil mostrou que 7 em cada 10 deles apoiam o uso da tecnologia e da IA no ensino. Bom, para aprofundar essa discussão e entender os impactos da inteligência artificial nesse setor, nós vamos conversar com as educadoras Luciana Alan, diretora do Instituto Crescer, organização que atua na área da educação com foco na formação de professores e gestores, e a Beatriz Cortese, que é diretora executiva do SEMPEC, ONG que desenvolve projetos para promover a melhora da educação pública. Obrigada por estarem aqui com a gente, é um prazer recebê-las. Bom, eu queria fazer uma pergunta agora como mãe, né? Quando começou essa história de inteligência artificial, ChatGPT, a minha preocupação era, meu Deus, meu filho nunca mais vai fazer trabalho, lição de casa, ele vai colocar tudo ali no ChatGPT e vai vir tudo pronto, né? Era um questionamento que eu tinha. Agora vocês, como educadoras, eu queria que você trouxesse o questionamento do outro lado, né? Quais foram as primeiras coisas que apareceram na mente quando a inteligência artificial começou a ser usada na educação, começando por você? Obrigada, Rita. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. A grande preocupação que ficou é o quanto realmente os trabalhos escolares não seriam mais plágio. Né? Então, uma preocupação grande, se já era difícil conseguir que os alunos fizessem bons trabalhos, já havia todo um movimento de copia e cola natural. Porque a internet estava ali, né, disponível, né? Já estava disponível, e isso é uma prática que já vinha sendo trabalhada pelas escolas. Como é que a gente combate o copia e cola? Imagina agora que o aluno não tem mais nem o trabalho de fazer uma pesquisa, né, numa plataforma de busca, como um Google da vida, onde ele tinha que visitar vários sites, ele já tem ainda mais pronto todo aquele material compilado e escrito no formato que ele desejar, na linguagem que ele desejar. Então, ficou muito mais complexo e a grande preocupação dos professores no primeiro momento, como é que a gente vai combater o plágio? Como é que fica a questão da ética? Né? Como é que fica a questão da autoria? Eu acho que foram as grandes preocupações num primeiro momento. Beatriz, e os professores, eles tinham algum medo de não serem mais tão necessários como eles são, né, tendo essas ferramentas tão disponíveis para os alunos? Oi, Rita. Eu entendo que não. Na verdade, o que os professores têm medo e têm receio até hoje é qual é o melhor uso disso, né? Como é que você pode usar essa grande tecnologia. Tem uma mudança cultural bem importante com a inteligência artificial, assim como outras culturas tecnológicas, né? Por exemplo, a gente na vida não imaginou há 10 anos atrás que a gente não viveria sem Uber e sem WhatsApp. E a gente hoje vive e todo mundo sabe usar. Então, tem uma diferença cultural muito importante. Acho que em nenhum momento os professores tiveram medo de ser substituídos e ainda não têm, porque eles sabem que o principal trabalho deles está na interação com cada um dos alunos e no trabalho que ele promove de interação entre os alunos. Agora, é um desafio usar a inteligência artificial a favor da aprendizagem. É um desafio de fato. Essa pesquisa que eu citei no começo do programa, do Instituto Semesp, né, os professores da educação básica que foram ouvidos, né, mas já revela que a maioria deles, né, que foram ouvidos nessa pesquisa, apoiam o uso da tecnologia, veem com bons olhos, né, como a Beatriz falou. O que vocês ouvem dos educadores? Realmente o Brasil é um país tecnológico, as pessoas gostam demais de tecnologia, acho que nós somos pioneiros no uso de tecnologias. Muitas tecnologias que são desenvolvidas um dos primeiros lugares onde elas são testadas no Brasil, porque nós somos ávidos por isso. Então, nós temos muito mais facilidade, muito mais abertura para adotar tecnologias. Então, sim, os professores veem com bons olhos. Cada vez é muito diferente, por exemplo, eu estive no Congresso Bet Educar em Londres o ano passado e eles tinham feito uma pesquisa lá
sobre a inteligência artificial, né, como é que os professores enxergavam a inteligência artificial no dia a dia do fazer pedagógico. E lá eles são muito mais resistentes. Nós aplicamos a mesma pesquisa aqui no Brasil, é interessante ver que lá 60% dos professores tinham uma preocupação que a tecnologia fosse substituir o professor. E aqui isso cai para menos da metade. Né? Então, a gente tem realmente uma situação que mostra que o Brasil ele está disposto a... Nós já tínhamos uma dificuldade da adoção tecnológica de outras ferramentas tecnológicas. Eu trabalho nessa área há 30 anos e ainda enxergo um grande desafio de entender, dos professores ainda entenderem realmente o potencial das tecnologias para ajudar no desenvolvimento de competências e habilidades, para que os alunos realmente consigam se apropriar, desenvolver todo o conhecimento que é necessário para eles darem continuidade no futuro aí aos seus estudos, ingressar no mercado de trabalho. Muitas vezes se tem um encantamento, né, pelo uso pelas ferramentas, com o que ela tem de potencial, mas não necessariamente consegue-se fazer essa conexão do melhor. Beatriz, você acha que os professores precisam ser treinados, às vezes pela instituição de ensino na qual eles trabalham, por exemplo, para esse uso? Certamente os professores precisam aprender a usar, né? Então, eles precisam entender quais as possibilidades e as impossibilidades e precisa fazer uso, precisa experimentar, precisa ter um tempo em frente ao ChatGPT ou a outras plataformas de inteligência artificial, experimentando e avaliando o que é melhor para o grupo de alunos que ele tem, para o conteúdo que ele quer ensinar, quais os caminhos possíveis para fazer isso. A gente tem exemplos muito bonitos de professores que conseguem fazer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um certo receio de um grupo de professores que, por exemplo, um uso que venha de cima para baixo, né, ele seja só um modismo, ele dificulte a vida prática. Então, uma coisa muito diferente é quando você tem um grupo de professores que enxerga a potência da IA e fala, bom, eu vou trabalhar com os meus alunos, eu vou facilitar meu planejamento de aula a partir disso. Este é um caminho. Um outro caminho é quando você tem uma rede de ensino, seja particular, seja pública, que fala, não, agora todos os professores vão ter suas aulas controladas pela IA. São lógicas muito diferentes. Você acha que a IA pode aumentar esse fosso que existe entre educação privada e educação pública? Porque muitas vezes a educação pública ainda está preocupada com questões muito simples que ainda não foram resolvidas, como infraestrutura, diferenças socioeconômicas, né? Como é que você vê isso? Eu não acho que a IA em si ela vai aumentar esse fosso. A tecnologia, o acesso à internet, sim. Nós temos um problema, como você disse, de infraestrutura. Então, para você utilizar uma IA, você precisa ter acesso. Acesso à internet para usar essas ferramentas. Ou seja, estamos um passo atrás ainda. Nós estamos um passo atrás. A gente públicas. tem ainda muitas escolas no Brasil que não têm acesso a esse recurso, e isso sim que acaba criando esse fosso. Há um programa agora do governo, Escolas Conectadas, que realmente está olhando para isso. Há recurso disponível para isso, né, para investimento em infraestrutura de internet nas escolas públicas, e eu espero sinceramente que a gente consiga avançar na democratização do acesso à internet, porque avançando nesse aspecto é um primeiro passo, né? Porque depois de conseguir disponibilizar o acesso à internet, nós temos que investir então na alfabetização tecnológica dos professores, realmente fazer com que eles adotem esses recursos com uma prática adequada, em todo um aculturamento, um processo educacional, para a gente conseguir realmente atingir um grau de maturidade que na rede particular já está mais instituído, principalmente após pandemia. Houve um investimento grande das escolas particulares na infraestrutura e na aprendizagem dos professores para o uso de tecnologias. A Beatriz quer completar, né? Eu quero completar. Existe um programa do governo, né, um Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, em que o próprio MEC tem trazido para este programa, não é um programa do MEC, algumas diretrizes de formação dos professores para o uso da inteligência artificial. Então, é importante ter isso.
né, no horizonte. E tem uma questão que a Luciana já trouxe, as condições de uso dos professores das escolas particulares e das escolas públicas, e mesmo entre as escolas públicas, pode ser muito diferente. Não só em função do acesso à tecnologia, do acesso ao maquinário que disponibiliza essa tecnologia, como acesso à internet, mas também do tempo que cada professor tem para preparar a aula, para experimentar usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, professores de escolas públicas normalmente trabalham em 3 escolas diferentes. Ele não tem o mesmo tempo de planejamento de aula do que alguns professores de escolas particulares. Neste sentido, é muito possível que os professores das escolas particulares tenham mais condições de fazer essas experimentações num tempo mais reduzido, né? Então, não é que tem uma questão cognitiva ou de capacidade, tem uma questão de condição diferente. De tempo para investir nesse aprendizado, né? Exatamente, exatamente. Luciana, você acha que políticas educacionais, né, políticas públicas mesmo, poderiam apoiar essa integração da inteligência artificial nas escolas? As políticas são extremamente importantes, não só para direcionar realmente o trabalho. Nós precisamos ter políticas que elas tenham um planejamento, inclusive, de curto, médio e longo prazo. Nós estamos agora na onda da inteligência artificial e que nós estávamos falando que tem escolas que ainda não têm acesso à internet. Nós temos uma BNCC de computação com uma série de diretrizes que têm que ser implementadas e não temos a infraestrutura para poder implementar essa BNCC de computação. Então, falta no Brasil realmente um planejamento de longo prazo, onde possa-se pensar em toda essa infraestrutura que é necessária para promover o acesso adequado, o uso adequado das tecnologias. É necessário, sim, investir na formação dos professores para que realmente eles façam um bom uso das tecnologias no dia a dia, do trabalho que eles desenvolvem junto aos alunos. É importante que haja avaliação de todo esse processo para a gente entender realmente os avanços de um projeto como esse no ensino e na aprendizagem, que é o grande objetivo final. A política ela é importante para ser um direcionador, para ela dar a diretriz, para que todos consigam caminhar no mesmo sentido. Então, fundamental. Bom, no próximo bloco a gente vai conhecer uma professora que usa, né, a inteligência artificial para ajudar a oferecer provas mais interessantes aos seus alunos de inclusão. A gente volta já. Estamos de volta com a opinião com a gente, as educadoras Luciana Alain, diretora do Instituto Crescer, e a Beatriz Cortese, que é diretora executiva do SEMPEC, uma ONG que desenvolve projetos para promover a melhora da educação pública. A professora Andressa Alonso, que dá aula na escola Presidente Kennedy, um colégio particular em Santos, no litoral de São Paulo, descobriu que a inteligência artificial podia ser uma aliada em sala de aula. Ela tem alguns alunos de inclusão que estão no espectro autista, outros têm déficit de atenção e outros hiperatividade. A Andressa queria avaliar o aprendizado deles de forma mais efetiva e também mais justa, e conseguiu. Eu conversei com ela sobre essa experiência. Como eu trabalho com o ensino médio, a gente acaba focando muito no Enem e no vestibular, que nos propõe uma ideia, né, com simulados já prontos ali, uma ideia com questões muito elaboradas, com palavras, às vezes, que fogem um pouco do vocabulário desse aluno em especial, né? Então, o ChatGPT, ele me ajudou a construir uma forma mais fácil de passar para o aluno essa questão, esse mesmo simulado. Como é que era antes do ChatGPT? Você acabava aplicando, às vezes, a mesma prova para todo mundo? Se eu fazia uma prova de 20 questões, eu fazia uma prova com 10 para esse aluno. Pegava as 10 mais fáceis e colocava ali. E, às vezes, mesmo essas 10 questões mais fáceis, ainda tinha um ou outro questionamento, uma ou outra palavrinha que acabava confundindo. Então, não é só reduzir o conteúdo como eu estava fazendo anteriormente,
o chat, ele me propõe substituições, inclusive até relacionado aos níveis diferentes de inclusão. A gente tem a prova da turma, a prova adaptada a prova adaptada B e, às vezes, até a C. Às vezes, falta a ideia para 4 provas. E o chat vai me fornecendo, para esse aluno, tenta trabalhar com uma cruzadinha, com esse aluno, tenta trabalhar com assinale, esse aluno, você põe uma dissertativa mais objetiva. Como é que é o prompt que você coloca ali no chat GPT, por exemplo, para um aluno que tem o transtorno do espectro autista, por exemplo? E eu preciso que essa prova seja para um aluno TEA nível 4, TEA nível 3, e aí ele vai me montando. Muitas vezes ele coloca algumas questões bem fora do padrão. E aí eu vou falando, não, na questão 2, eu preciso que ela seja voltada para esse tipo de pergunta. E aí a gente vai trabalhando. Porque o que eu falo é que o chat, né, ou a inteligência artificial, ela reduziu muito o meu tempo de trabalho em pensar nessas questões. Mas em nenhum momento ela substitui o olhar que eu tenho para aquele aluno, para aquela prova que eu estou criando. Ele monta uma prova padrão que diminui o meu tempo de trabalho e muito, mas o olhar final acaba sendo meu, porque sou eu que conheço o aluno, né? Beatriz, eu queria que você comentasse o que você achou dessa professora ali que foi na tentativa e erro, né? Ela conversa ali com o chat, ela falou para mim depois, num trecho que não entrou aí, que ela foi aprendendo ali com ele, né? Pedindo resultados mais efetivos. Como é que você vê isso que ela faz? Eu acho que ela usa brilhantemente o chat, né? E ela faz uso da experiência dela como professora, ela faz uso do conhecimento que ela tem dos alunos e ela aproveita a melhor potência da inteligência artificial, que é exatamente ampliar o repertório dela para solucionar alguma coisa prática. Agora, olha a quantidade de informações que ela precisa dar para o chat dar a resposta que ela quer. Então, isso é muito interessante, tudo que ela também precisa colocar em jogo e, principalmente, a partir do momento que ela tem a resposta do chat, ela fazer uma avaliação do quanto aquela resposta responde porque ela precisa na sala de aula. Então, essa possibilidade de um diálogo com a inteligência artificial é muito interessante. Só que ela só pode acontecer com professores que saibam exatamente a característica daquele aluno, o conteúdo que ele precisa ensinar e como ele dialoga com a inteligência artificial. Tem muito trabalho aí, né? Muito trabalho. Né, Luciana? Eu queria que você comentasse também, né? As pessoas podem ter a impressão errônea que o ChatGPT vai fazer o trabalho do professor. Mas aí tem uma troca, né, muito grande, uma avaliação depois que ela faz esse conteúdo. O que você achou aí da professora Andressa? Eu achei sensacional e concordo com a Bia. Ela fez o melhor uso que o ChatGPT pode trazer para um professor, que é um apoio para aquela tarefa que ele tem de pensar ali, por exemplo, numa avaliação, que não é fácil você criar perguntas para uma avaliação. Então, naquele primeiro input, naquele primeiro momento, ele já te dá algumas ideias, te trazer algumas ideias, mas o professor ele tem que conhecer o contexto dos seus alunos, ele é quem domina ali aquele ambiente de sala de aula e ele consegue avaliar exatamente se aquela proposta que está sendo trazida ali faz sentido ou não. Então, acho que ali ela realmente fez um trabalho bem interessante e vale como exemplo aí para muitos professores. Beatriz, quer completar? Ela trouxe um exemplo de um uso do chat para o planejamento da aula, né? Mas a gente também tem alguns exemplos de uso da inteligência artificial na aula. E até tomando carona nisso que você falou, que a sua primeira preocupação era como mãe, teve uma vez que a minha filha tinha que resolver um problema de física, ela está no 3º ano do ensino médio. Ela não sabia, ela pôs em algum ambiente de inteligência artificial, deu uma resposta, ela desconfiou da resposta, ela jogou no grupo de WhatsApp da classe e eles começaram a discutir a resposta que deu no problema de física e levaram para o professor. Aí o professor falou, bom, tudo bem, agora vocês têm o resultado, agora vocês vão voltar lá e perguntar como ele chegou nesse resultado e vão me trazer a melhor resposta.
Então, eles também, neste exercício de ir e vir, aprenderam muita física, né? E teve um outro exemplo que eu tive contato outro dia num congresso de uma professora do Rio de Janeiro, da rede municipal, que foi um dos usos mais bonitos que eu vi de inteligência artificial direto com os alunos. Professor de aluno de 8 anos, 2º ano, uma região que tem muitos alunos negros, e eles tinham ali uma questão da representatividade dos alunos, eles não se enxergavam nos livros, eles não estavam achando espaços em que os corpos negros eram bem representados. Essa professora fez uma coisa que eu achei brilhante. Ela usou o chat para pedir para os alunos reescreverem as histórias de contos de fada, considerando personagens negros. Então, os alunos faziam a descrição e informaram para o chat que eles queriam ilustrações de pessoas negras, mas com uma cara de Disney. Então, o livro ficou um livro de personagens negros, mas com essa estética da Disney, recontando a história da Bela Adormecida, da Cinderela e tal. Então, tem um uso que pode ser muito bacana. Uma das vantagens do ChatGPT é exatamente essa resposta rápida. Você faz uma encomenda e ele responde prontamente, né? Exato, mas veja, todo o exemplo que a professora Bia trouxe mostra a necessidade de uma revisão da prática do professor. Então, começa por aí. É um outro professor, é um professor muito mais dialógico, né, como já dizia Paulo Freire, que é por meio do diálogo que a gente constrói conhecimento, e cada vez mais é por meio desse diálogo que vai se dar essa construção. Então, não adianta mais, e isso é um grande desafio, porque são outras habilidades, como o exemplo do professor de física, conseguir ter a sacada de que, assim, né, eles trouxeram algo ali que eles acharam que estava dominando e ele conseguir pensar de uma forma muito rápida numa estratégia para desafiá-los. Então, são outras habilidades que o professor tem que ter, que são muito diferentes do que as habilidades que eles tinham antes para dar aula. Então, é uma outra forma de você trabalhar que exige o desenvolvimento de uma série de competências que são bem diferentes do que nós tínhamos aí antes de ter todas essas tecnologias à disposição. Bom, eu queria agradecer a presença aqui no Opinião das educadoras Luciana Lan, diretora do Instituto Crescer, organização que atua na área de educação com foco na formação de professores e gestores, e a Beatriz Cortese, diretora executiva do CEPEC, a ONG, que desenvolve projetos para promover a melhora da educação pública. Obrigada pela presença de vocês. E obrigada também a você que participou do programa aqui com a gente, do outro lado da tela. Se quiser rever essa discussão, vá em Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem.